Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e quero convidá-lo agora para um momento muito especial do nosso programa, quando vamos estar meditando na Palavra de Deus. E quero fazer a leitura bíblica em São Mateus, capítulo 25. Nós estaremos lendo, então, esse texto, capítulo 25 de São Mateus, do versículo 1 por diante, até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O texto que nós temos lido servirá de base para a nossa reflexão de hoje e estaremos meditando e queremos convidá-lo a meditar sobre como o homem deve fazer para se preparar para encontrar-se com Deus. No livro de Amós, no capítulo 4 de Amós, no versículo 12, nós vamos encontrar o texto bíblico muito enfático de Deus, um chamamento de Deus ao seu povo de Israel. E ele diz: E porque assim te farei, referindo-se ao juízo de Deus que viria sobre o povo. E porque assim te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. No texto que nós temos lido, nós observamos que a palavra de Deus fala de preparo. A Bíblia se utiliza, o evangelista registrando as palavras de Jesus, se utiliza da figura do noivo que vinha ao encontro da noiva, que vinha ao encontro de sua amada, falando exatamente sobre o grande dia em que todos os homens precisarão se encontrar com Deus, especialmente aqueles no dia do arrebatamento da igreja que estiverem preparados para se encontrar com Deus. Mas nós não podemos cair no erro de querer nos preparar apenas para nos encontrar com Deus no momento do arrebatamento da igreja, ou deixar para nos preparar, como algumas pessoas imaginam, quando chegar a velhice, quando eu estiver aposentado, quando depois da morte Deus sabe para onde vou. Nós não podemos cair nesse erro, porque a qualquer momento nós poderemos ser chamados desta vida para outra, para a eternidade, e aí nós poderemos estar ou não preparados para nos encontrar com Deus. A nossa vida aqui, a Bíblia diz que é um sopro, é como um sopro, é como uma fumaça que passa rapidamente. A morte pode chegar a qualquer momento. Felizmente, esta semana nós tivemos uma notícia trágica e todo mundo assistiu nos jornais da morte de uma adolescente que perdeu a vida assim em questão de segundo, 1 segundo, 2 segundos, já havia falecido, já tinha ido para a eternidade, vinha da igreja, certamente aquela adolescente era uma menina de Deus, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um de nós. É questão de 1 segundo, 2 segundos, a vida pode ter ido embora.
E aí, como nós vamos nos encontrar com Deus se nós não estamos preparados para nos encontrar com Deus? Eu gostaria então de convidá-lo para, por estes próximos minutos, pensarmos um pouco de como nós precisamos fazer para nos encontrar com Deus. E queria dizer antes que preparar-se, no sentido do texto bíblico, para se encontrar com Deus, como a noiva com o noivo com a noiva, significa preparar-se antecipadamente. Preparar-se antecipadamente para se encontrar com Deus. O preparo não pode ser na hora da morte. O preparo não pode ser depois da morte. O preparo tem que ser antecipado. Nós precisamos aguardar nossa partida para a eternidade, preparados para nos encontrar com Deus. E o texto sagrado que nós temos lido, ele nos fala que nós precisamos ter azeite nas nossas vasilhas para nos encontrar com Deus. O azeite é uma figura do Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar morando na nossa vida. E como é que o Espírito Santo vem morar na nossa vida? O Espírito Santo passa a morar na nossa vida, passa a fazer da nossa vida a sua casa, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A partir do momento que o homem recebe a Cristo como Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. E aí a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver na nossa vida. Esta é a maneira como nós devemos nos preparar para encontrar com Deus. Então, em primeiro lugar, você e eu precisamos ter certeza, ter convicção que o Espírito Santo está morando na nossa vida. E o Espírito Santo não mora em qualquer vida, porque a própria palavra diz que ele é santo. Por isso é preciso que o homem passe, como a Bíblia diz, pela lavagem da água pela palavra. O homem passe pela regeneração, ou seja, regenerado, nasça de novo pelo poder da palavra, mas especialmente pelo poder do sangue de Jesus, que a Bíblia diz que nós fomos lavados pelo poder do sangue de Jesus. Então, nesse momento em que o homem convida Jesus para perdoar os seus pecados, para morar na sua vida, e o homem se entrega ao Senhor, acontece o que a Bíblia chama de novo nascimento. Acontece o que a Bíblia chama de regeneração. O homem é regenerado, o homem se torna nova criatura, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o homem se torna nova criatura, e aí o Espírito Santo passa a habitar, a morar na vida dele. E assim o homem está preparado para se encontrar com Deus. Agora, não pense que o Espírito Santo vai morar na vida de um adúltero. O Espírito Santo não vai morar na vida de um fornicador. O Espírito Santo não vai morar na vida de uma pessoa desleal, na vida de uma pessoa desonesta. A palavra é santo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai morar na vida de um mentiroso. O Espírito Santo não vai morar na vida de uma pessoa que só vive embriagada, bêbada, caída pela sarjeta, pelas calçadas. O Espírito Santo não vai morar nas vidas das pessoas enquanto elas estiverem nesta situação. Por isso que é preciso convidar Jesus para perdoar os seus pecados, para libertar a sua vida.
Você está ouvindo a palavra gloriosa de Deus, e a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você não está preparado para convidar o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo ainda morando na sua vida, entregue a sua vida para Jesus, confie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, peça perdão dos seus pecados ao Senhor, e o Espírito Santo então vai morar na sua vida. O texto que nós temos lido diz que eram 10 virgens. Todas elas estavam esperando o noivo, mas apenas 5 delas tinham azeite nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas. O noivo demorou. Esta demora do noivo sugere que muitas pessoas hoje estão achando que Cristo não voltará, que Cristo não vem, que Ele está demorando demais. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse tempo que Deus, o Senhor, está dando entre a primeira vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, é o tempo que Deus está dando para que as pessoas se preparem para se encontrar com Deus. E aí a Bíblia diz no texto que lemos, que quando foi a meia-noite, meia-noite fala de hora de silêncio, hora de que ninguém está esperando, hora de que não está havendo vigilância, porque geralmente as pessoas começam a dormir, mas meia-noite fala de trevas, de escuridão. Meia-noite fala do momento em que as pessoas estão desligadas. Aí a Bíblia diz, quando foi a meia-noite, aí alguém gritou, aí vem o esposo, pronto, encontrem-se com o esposo, saiam ao encontro do esposo, levem a noiva ao encontro do esposo. E somente 5 virgens estavam preparadas, porque estavam as suas lamparinas apagadas. As suas lamparinas se apagaram. Meu irmão que me ouve, que me assiste nesta manhã, talvez você seja uma destas pessoas que já esperou tanto tempo, já diz que esperou 10 anos, 15 anos, 20 anos e nada aconteceu. Jesus não voltou. E talvez você tenha desanimado. Cuidado para você no dia da vinda de Jesus, ou então no dia da tua partida para a eternidade, você não ser como uma daquelas 5 virgens que não tinham azeite na sua lamparina, que não tinham óleo na sua lamparina. E quando gritaram, aí vem o esposo, as 5 virgens que estavam preparadas, diz a Bíblia, saíram ao encontro do esposo. Entraram com o esposo no local da festa, no local das bodas. E aí a Bíblia diz, e fechou-se a porta. Caro amigo e irmão, a porta hoje ainda está aberta. Você pode se encontrar com Deus, aceitando a Cristo como Salvador agora, hoje, neste momento. O amanhã, diz a Bíblia, que não nos pertence. E aí eu vou começar a partir para o encerramento desta mensagem, mas deixa eu lhe dizer, um dia, todos nós haveremos de nos encontrar obrigatoriamente com Deus, haveremos de comparecer perante Deus, que queiramos ou não, que creiamos também ou não, mas obrigatoriamente todos nós um dia haveremos de comparecer perante o Senhor. Tomara que você compareça perante o Senhor lá no tribunal de Cristo, juntamente com a igreja arrebatada, para ser galardoado, para ser recompensado por aquilo que você fez aqui na terra em nome do Senhor e para a glória do Senhor, em favor do povo de Deus, em favor do seu semelhante. Tomara que você compareça perante o Senhor neste dia, porque este dia será um dia de glória, como diz a Bíblia, que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Acho que 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, se não estou enganado, está esse texto sagrado. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Só que aí a Bíblia fala também de um outro momento em que os homens deverão comparecer perante o Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 20, 21, a Bíblia diz que os homens que não tiverem
comparecido perante o Senhor, nesse primeiro momento, no tribunal de Cristo, haverão de comparecer perante o grande trono chamado de trono branco, o trono do juízo de Deus, o trono onde todos os homens que não tiverem recebido Cristo como Salvador serão julgados, e o julgamento ali será para condenação. Esta palavra que estou lhe transmitindo nesta manhã não tem nem de longe o propósito de lhe causar medo, mas o propósito de lhe advertir, para que você se prepare para se encontrar com Deus, porque um dia todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor. E tomara que todos vocês que me assistem nesta manhã, tomara que você que apenas está me ouvindo nesta manhã, possa comparecer perante o Senhor para receber a recompensa, para receber os galardões, para receber os prêmios pela salvação que você já tem, se você comparecer perante o tribunal de Cristo, você já estará salvo. Agora, o preparo é agora, o preparo é hoje. Você não deve deixar para se preparar para encontrar com Deus amanhã, ou então depois da morte, como algumas pessoas às vezes dizem, não, depois da morte, quando eu morrer, Deus sabe. Não, não é assim. Não é isto que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que o homem tem que se preparar agora. Finalizo aqui, voltando à história que nós lemos. Tinha 10 virgens e todas elas estavam esperando o momento de encontrar-se com o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando o seu coração, para que você possa estar preparado para esse grande dia em que nos encontraremos com o Senhor.